Que Deus abençoe. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos, o céu azul de estrelas pontilhados e teu poder mostrando a criação. Então minha alma clama a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma clama a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Quando atravesso bosques e florestas, ouvindo a brisa o pássaro a cantar, e vejo além montanhas e centelhas, o teu poder o mundo vou cantar. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Enquanto enfim eu for ao céu subindo, então verei a glória do Senhor. O adorarei com seu amor infindo, a quem mostrou por mim tão grande amor. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Amém. Estendemos um cordial boa noite a todos os irmãos. Que Deus seja louvado com a sua presença. Eu sempre tenho uma pergunta, né? Por que a turma não gosta de sentar nos primeiros bancos? Sabia? Eu geralmente, quando eu vou em alguma festa, eu procuro onde? O último banco ou o primeiro banco? Não, o primeiro, perto da mesa. Onde vem a palavra, né? Irmãos, toda vez que nós viemos na igreja, nós viemos para buscar o alimento espiritual. Assim como nós necessitamos do básico físico, nós necessitamos do espiritual também. Fico feliz em você estar aqui na igreja, né? Estamos cheios. Se chegar mais alguém, tem cadeira ali, pode pôr no meio ali, né? Irmãos, esse programa que vamos fazer, ele vai durar cerca de 2 meses e meio. São assuntos relacionados a quem é Deus, né? Sobre a vontade de Deus na nossa vida e o que nós devemos fazer para Ele. São aulas, irmãos, fundamentais para nós conhecer o nosso Pai do céu. Creio que todos nós que estamos aqui ama a Deus, não ama? Você conhece a Deus?
Você sabe o que ele pede? O que ele gosta? O que ele não gosta? E quando a gente vem à casa dele, ele de uma maneira especial, ele nos revela o quê? O seu amor, a sua palavra, a sua vontade. Estou feliz, irmãos, porque vocês responderam ao chamado não do Cláudio, mas ao chamado de Deus, né? Eu creio que vocês convidaram muito mais pessoas. Se não vir, não fica triste, irmãos. Tá bom? Não fica triste. Deus, ele sabe o coração da pessoa e pode ter certeza, Deus, ele não abandona os filhos. Eu tenho certeza que a próxima vez, muitos que não deram para vir hoje, virão no próximo domingo, né? Do jeito que você está, irmãos, curve a fronte. Querido Deus e amado Pai que estás nos céus, mais uma vez nós louvamos ao teu nome, pela tua bondade, pela tua misericórdia, pelo teu grande amor que o Senhor tem para conosco, ó Pai. Estamos felizes, ó Pai, esse período que nós vamos ter aqui de evangelismo, que venha a ser uma bênção principalmente para nós e também para as pessoas que não te conhecem, que chegarão até ti para receber a tua palavra, Pai. Pai querido, perdoe onde nós falhamos contra ti. Pai querido, também tem uma pessoa que a irmã Cláudia trouxe. Ela está com um problema de AVC, Senhor Deus. Está necessitando da tua presença. Nesse momento pedimos, o Senhor sabe o nome dela, quem é ela, e nesse momento lá no hospital, a tua mão poderosa venha tocá-la, Pai, e venha restabelecê-lo, dando mais uma oportunidade de salvação a esta pessoa. Também as visitas que estão em nosso meio, querido Deus, nos ajude, nos fortaleça, nos ajude a cada vez mais nos aproximar a Ti, através do contato de vir à Tua casa e também de receber a Tua palavra. Em Teu nome nós colocamos a cada filho Teu que vieram aqui nesta noite, em busca da Tua palavra e também de uma bênção. O Senhor conhece a cada coração, o Senhor sabe de que nós estamos necessitando. E nesse momento, querido Deus, toque em cada um de nós, nos abençoe e nos dê a Tua palavra a nós nesta noite. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Talvez o assunto que nós vamos estar passando hoje, irmãos, talvez você fale, eu já sei, eu conheço. Será que é isso? Irmãos, a palavra de Deus, ela diz que se renova a cada dia. Não é? Ela se renova a cada dia. Eu falei, acho que foi domingo passado aqui, tudo que é mal que entra na nossa vida, nós conseguimos eliminar ela? Não. Pode passar 10, 20 anos, você lembra de todos os atos maus que nós cometemos. Agora eu fico perguntando para vocês, né? Nesta noite, será que você lembra da mensagem de ontem? Do que você leu a semana passada na Bíblia? Olha como a nossa mente, irmãos, aquilo que é importante, ela descarta. Por isso que a palavra de Deus, ela tem que ser reposta na nossa vida de quanto em quanto tempo? Diariamente. Né? Eu gosto de um arroz. Quase todo dia eu como arroz. Eu sei até o gosto que tem o arroz que eu vou comer. Mas se eu não comer ele, a comida, o que acontece? Eu entro em fraqueza física. Eu acabo tendo problema de saúde, de fraqueza. Espiritualmente é a mesma coisa. Às vezes um sermão, às vezes uma palavra, um texto da Bíblia, que é lido, às vezes fala, olha, eu já ouvi isso aí, a questão de dias atrás, né? Mas aquilo tem um sabor e tem uma importância nutricional, né? Para a nossa vida espiritual. Tem 2 bancos aqui à frente, né? Irmãos, eu gostaria que vocês fizessem um compromisso, não comigo, mas com Deus. Vamos passar uma série de estudo bíblico, né? Talvez muitos que já estão estudando a Bíblia vai relembrar, né, irmã? Mas isso vai acrescentar
o conhecimento e a convicção da palavra de Deus. Deus, irmãos, Ele está preparando as pessoas para morar no reino da onde? No reino dos céus. E para morar no reino dos céus, irmãos, nós temos que ter uma vida, viver a vida de acordo com os padrões da onde? Do céu. Eu fico perguntando, se convidasse alguém para você morar lá nos Estados Unidos, Canadá, ser um morador daquele país, primeira coisa você ia procurar saber da legislação daquele país, da sua responsabilidade. Certo ou errado? E agora, irmãos, para você ser um morador do céu, será que nós não temos que ter uma noção, uma compreensão? A igreja, queridos, ela é a casa de Deus, onde Deus ele habita. Deus diz, onde tiver 2, 3 ou mais reunidos, eu estou aonde? No meio deles. Deus aceita o culto, a presença tua, né? Deus vai te abençoar, vai te amparar, só que Deus também, Ele fala. E nós vamos ver nesta noite, né? Quando Deus fala, né? Irmãos, a Bíblia é um livro maravilhoso. Esses dias o irmão perguntou aqui na frente, quantas vezes você ora por dia? Alguns ficou meio em dúvida. Quantas vezes você pega a Bíblia, ouve Deus por dia? Tem pessoas que às vezes estudam a Bíblia uma vez por semana, né? Eu tenho 3 refeições, até mais, né? Ontem, a hora de deitar, trouxeram uma pizza ali, olha, né? Teve sonhos e visões de noite. Quanto mais alimentação, é a importância, irmãos, para que a gente fortaleça espiritualmente. Fortaleça espiritualmente. Seja bem-vindo. Irmãos, nós vamos trazer as passagens da Bíblia, né, em PowerPoint, para que a gente acompanhe com maior rapidez, né? Então o tema de hoje é quando Deus fala. Deus, Ele quer falar conosco, irmãos? Deus quer falar conosco, né? E de que maneira Deus quer falar conosco? Através do quê? Da sua palavra. Queridos, onde não há relacionamento, né? Você sabe o que é relacionamento? É a comunhão de um para com o outro, né? Geralmente a tendência é fazer o quê? Se esfriar, né? A gente vê as famílias. Tem um camarada que fazia programa de televisão, morreu. Ele falava que quem não se comunica, se estrumbica, né? Quando não tem comunicação no relacionamento, irmãos, pode ser família, amigos, e para com Deus, a tendência é fazer o quê? Se esfriar. Está entendendo? O tema de hoje é quando Deus fala. Tomara que isso aqui funcione. Irmãos, quando Deus criou o homem, Ele criou o homem e deu uma Bíblia na mão do homem e falou para o homem, olha, tudo que eu quero de você, você lê aí que você vai saber o que eu peço. Foi assim quando Deus criou o homem? Não. Deus, Ele falava face a face. Só que aí entrou o pecado para interromper a comunicação entre Deus e o homem. E você conhece a história, não é? O homem pecou, ficou afastado de Deus. E aí Deus, Ele queria novamente se comunicar com os seres humanos. Irmãos, não existe um pai que quer ficar longe dos filhos. Não existe um pai que não ama seus filhos. E Deus, Ele arrumou uma forma de se comunicar conosco. Você sabia que em toda a época da história existem pessoas sinceras, pessoas com coração bom, sabia? Você é um deles, por isso que você está aqui. E lá no céu Deus procurou homens, né? E se encarregou o projeto da Bíblia Sagrada, é um projeto que nasceu no coração de Deus
através da quebra do relacionamento entre ele e o homem, através do quê? Através do pecado. Então, o que fez Deus, irmãos, após o pecado para comunicar conosco? Vamos lá. 2 Pedro, capítulo 1, verso 21, né? Porque a profecia nunca foi produzida por vontade humana, do homem, mas homens santos falaram da parte de Deus movida pelo Espírito Santo. Então, irmãos, Deus escolheu pessoas e através de sonhos, de visão, Deus falou. Hoje você veio aqui, irmãos, como um instrumento de Deus para receber a palavra de Deus e para poder ajudar muitas pessoas aí. Será que Deus pode contar com todas as pessoas? O que você acha? É difícil. O Evangelho de João diz que ele veio para os seus e os seus não receberam. O estudo de hoje, queridos, é um estudo que vai fazer você, se você ama a Bíblia, passar a amar muito mais. Se você conhece a Bíblia, vai passar a conhecer muito mais. Se você despreza o conhecimento da Bíblia, vai fazer você pensar direito. Não é? Então, um ditado que diz que a repetição é arma da memorização. Quanto mais eu leio, mais eu decoro. Eu, nas minhas pregações, irmãos, não preciso muito da Bíblia, dá para falar de cor. Mas é um dom? Não, não é um dom. É assim, do Espírito Santo. Mas também é de estudar a Bíblia. Você tem computador na tua casa, não tem? Se você não botar nada na memória e quiser resgatar alguma coisa da memória, você vai encontrar alguma coisa ou não? Não. Se você não botar nada na tua memória, na tua mente, irmãos, como é que o Espírito Santo vai poder trabalhar com você? Está entendendo? Vamos lá? Em meio de falta de alegria, né? Não é isso que está faltando no mundo? Alegria. Que mais? Paz. Que mais? Esperança. O que fazer? O mundo, irmão, está numa lástima. O que fazer? As pessoas buscam remédio em psicólogos, autoajuda, né? Depressão, vai lá, antidepressivo, para ajudar, mas parece que nada resolve. Romanos capítulo 15, verso 4, para quem não tem paz, não tem alegria, não tem conforto e nem esperança, lá diz assim: porque tudo que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência, consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então a palavra de Deus, queridos, ela é um livro de consolo e de esperança. Tem pessoas que vivem no mundo e não sabem o que faz, de onde veio nem para onde vai. Lá em Jeremias 15, 16 diz, o profeta: achado tuas palavras, logo as comi. A tua palavra para mim foi gozo e alegria. Gozo e alegria no meu coração. Porque pelo teu nome, pela tua palavra, né? Eu clamo, ó Senhor Deus dos exércitos. Pela tua palavra eu conheço o Deus dos exércitos. Então, irmãos, não há outro meio de conhecer a Deus a não ser pela Bíblia. Tem uma paz falsa, uma alegria falsa. Existem muitas coisas que o sentimento humano que é falso. Mas a verdade nós encontramos aonde? Na palavra de Deus. Passei um, né? Volta um aí, Moisés. Não, tá certo isso. Aí. Irmãos, você está dando para ler a pergunta daí, né? O que faz um coração endurecido com a Bíblia? Você sabia que tem muitos corações que são duros com a palavra de Deus? Tem pessoas que têm tempo para tudo,
Se você convidasse para um churrasco aqui hoje, um conjunto de pagode ou sertanejo, teria que interditar essas ruas que estaria cheio. Mas quando se trata da palavra de Deus, as pessoas ficam ali, olha, as pessoas se recuam. Tem muitos corações duros nesta terra, irmãos, né? O que faz um coração duro para com a Bíblia? Irmãos, isso não é palavra minha. Mateus 5, 14 e 15. Todas essas passagens vocês vão receber no final ali, tá bom? Mateus 13, capítulo 13, 14 e 15. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo com ouvido, mas não compreendereis. Vendo, vereis, mas não percebereis, porque o coração desse povo está endurecido. Ouviram de mau grado com os ouvidos e fecharam os seus olhos, para que não veja com os olhos, e ouça com o ouvido, e compreenda com o coração, para se converterem, e eu os cure. Deu para entender, irmãos? Tem muita gente que tem um coração fechado para com a palavra de Deus. A Bíblia é um livro, irmãos, que é o maior amaciante de coração que existe. Mas ela no canto, na gaveta, ela encostada, ela vai resolver alguma coisa? De forma alguma. O primeiro passo, irmãos, para dar ao estudo da Bíblia, tem que ser de Deus ou meu? Deus já fez o primeiro passo, já escreveu. Todas as famílias têm na sua casa a palavra de Deus. Deus, como nosso Pai, Ele quer comunicar. Ele sabe que nós enfrentamos problemas, dificuldades. Ele quer nos ajudar. Ele quer nos aconselhar. Eu, quando tinha minha mãe e meu pai vivo, ele sempre tinha os tempos dele ali, porque a gente chegava, ele começava a dar conselhos. Seu pai e sua mãe assim também, não é, Carlos? Né? Gosta de dar conselhos. Agora, o Pai do céu, Ele quer dar conselhos. Agora, como que eu vou receber os conselhos dele? Através do quê? É aquele tempo que eu tenho que parar para me relacionar com Ele, dentro da onde? Das Escrituras. Irmãos, eu com tristeza, às vezes eu lembro de muitos detalhes, que a minha mãe falou comigo, meu pai, e eu virei a costa e fui embora. Deixei eles falando sozinho. Eu já desprezei muito. E hoje isso pesa no meu coração. Muitos conselhos que o meu pai e minha mãe davam para mim, muitos não aceitei. E paguei caro para não ouvir os conselhos dele. Agora eu pergunto, irmãos, se eu não tiver tempo para ouvir os conselhos de Deus, através da palavra dele, nós vamos pagar um preço caro pelas nossas vidas. Nós vamos sofrer. E no final, irmãos, quando Jesus voltar, vai ser difícil ele nos levar para morar com ele. É? O bom filho vai para o pai. E o mau filho, o que faz? Endurece o coração. Por isso que a Bíblia diz: filho meu, dá-me o teu coração. Às vezes Deus fala com isso para nós. E nós falamos: Deus, aqui não. Aqui tem muitas coisas que o Senhor não gosta. Se eu for dar para o Senhor vai querer mudar. E como eu não quero que o Senhor mudar, que eu gosto de fazer coisa errada, eu não quero intrometimento na minha vida, deixa eu fazer aquilo que eu quero. Só que nessas alturas, quem que vai comandando a vida? Satanás. É isso? Queridos, diante da fraqueza humana para vencer, o que a Bíblia ela nos dá? Temos problemas, temos dificuldade, queremos vencer. A Bíblia ela fornece, irmãos, meios para nós vencer. Paulo em Romanos 1,16 diz: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para salvação de todo aquele que nele crê, judeu e grego. Você tem vergonha da Bíblia?
Eu às vezes vejo pessoa falar, olha, eu fico no joguinho daqui, joguinho de lá, computador aqui, internet, site, e eu gostaria de ouvir, puxa vida, olha, eu fiquei até tarde da noite estudando a Bíblia. Olha, hoje eu passei 3 horas estudando a Bíblia. Vocês ouvem isso aí? Parece que a gente tem uma empatia que fala, né? Simpatia é quando é agradável. Empatia é quando a gente... É isso, Rosa? Que é professora, né? Uma empatia com a Bíblia. Muitas pessoas. Só que nós esquecemos, irmãos, que todos aquele que quer poder para vencer na vida, depende do quê? Da palavra de Deus. Não me envergonho do Evangelho. Mais uma. Olha lá. Que tipo de orientação existe para nós na Bíblia Sagrada? Deus quer falar conosco, irmãos. Que tipo de orientação tem ali que nos ajuda a melhorar a nossa vida, a nossa conduta diante de Deus? 2 Timóteo capítulo 3,16 diz lá, toda escritura é divinamente inspirada por Deus. Então a Bíblia é Deus falando conosco. E é proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir, instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Toda a escritura é inspirada por Deus e ela serve para ensinar, para corrigir, para puxar a orelha, para mexer com a nossa vida. Eu falo sempre para as pessoas que eu estudo a Bíblia, se existir um pai que se intromete na vida, que quer que os filhos mudem a vida, quem é esse pai intrometido? É Deus. Quantos não na Bíblia existem? Não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro. Será que quando a gente fala não para os filhos é porque a gente não ama eles? O não muitas vezes, irmãos, é para nos proteger, né? Para nos proteger. Vamos lá, mais um. Então a Bíblia ela é útil para ensinar, repreender, corrigir e instruir em justiça. Se você não tem tempo com a Bíblia, por isso que Satanás ele tira o desejo de você de estudar a Bíblia, sabia? Vamos lá, mais uma. O que acontece com quem não conhece a Bíblia? Situação, hein? Tem gente que está assim, ó. Se você não ouve conselhos de Deus, né? Se você desrespeita, ignora aquilo que Deus manda na sua vida, Jesus falou lá em Mateus 22, 29. Jesus, porém, respondendo, disse: vocês erram, vocês quebram a cara, vocês apanham, vocês sofrem. Sabe por quê? Por quê? Porque você não conhece, né, as Escrituras. Vocês erram. Irmãos, nós não estamos mais no ponto de errar na nossa vida. E a minha ausência do conhecimento e da palavra de Deus, irmãos, faz com que nós erramos. Não é? A gente aqui nessa vida, uma das coisas que o país, os governos, eles lutam na questão da educação. Ele quer que as pessoas vão nas escolas, conheçam, para ter um futuro promissor. Agora, irmãos, você sabia que a igreja aqui é uma faculdade? Sabia ou não? Isso aqui é uma faculdade. Quando você fala eu vou na igreja, você vai na igreja sim, mas a igreja é uma faculdade que ela te ensina, né? Ela capacita você, né? Para a tua profissão lá fora de cristão, ser um bom cristão, acertar na sua vida, né? Vamos lá? Como se compara o conhecimento da palavra de Deus? Salmo 119, 105, o que diz lá? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos.
O salmista, irmãos, ele está falando, quem não conhece a palavra de Deus, não tem uma lâmpada nos seus pés, caminham e andam no escuro. E quem anda no escuro, irmãos, o que acontece? Tropeça e cai. Eu já levantei muitas vezes de madrugada, né? E para ir ao banheiro, eu imaginava que a porta estaria ali. E quando chegou, bater o rosto na parede. Irmãos, quem não conhece a palavra de Deus está no escuro. Ele não sabe onde anda, onde pisa e o que faz. Agora eu pergunto, quem conhece a Bíblia, quem estuda esse livro, irmãos, tem uma vida escura, iluminada. E uma pessoa iluminada, irmãos, além de saber o que faz, ainda pode ser referência para outros que estão andando no escuro. Está entendendo? Você se torna um referencial para as pessoas. Vós sois a luz do mundo. Uma da maneira de Satanás apagar o brilho da luz de Deus na sua vida é impedir você de estudar a palavra de Deus. Dá para entender isso, irmãos? Quer ser um cristão escuro? Não estuda a Bíblia. Você vai apanhar, vai errar. Outro texto também, onde encontramos a verdade e o conhecimento. A verdade, Jesus e a vida eterna. Vocês gostam de mentira ou de verdade? É interessante, vocês provaram isso vindo aqui. Mas muitos que vocês convidaram para vir aqui, para ouvir a verdade, deram ouvido? Não. Noé pregou 120 anos uma verdade do juízo através do dilúvio. O que as pessoas fizeram? Ignoraram. Então, de pensamento que diz assim, né? Engana-me que eu gosto. Não é o caso teu, não é? João 17:17 diz, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. O que é santificar na verdade, irmãos? É tirar o que está aqui dentro para pôr dentro de você. E esse livro aqui, ele tem poder. E ele transmite poder. Você não está santificando na verdade, se a verdade que a palavra de Deus estiver na gaveta. Você não está se santificando na verdade, se você não tem tempo para Deus. Você sabe que o pior livro para as pessoas ler, o que é? Qual o pior livro que as pessoas têm para ler? Pode falar, irmão, não tem problema não. Qual o pior livro? É a Bíblia. Esse livro aqui, irmãos, para você conseguir ler, você tem que ser um valente e vitorioso. Dá sono, dá canseira, dá indisposição. Você pode ficar a noite inteira atrás de um computador, atrás de um filme, mas se você abrir a Bíblia, você está abrindo a boca. Por que isso? Satanás sabe, se você fizer o uso disso aqui, você vai ter um conhecimento, ele vai te perder. Você vai caminhar no escuro e sobre os cuidados dele. Então, santifica-os na verdade, a palavra de Deus é a verdade. Então, irmãos, através de hoje, procura relacionar, programar um tempo na sua vida para com a palavra de quem? Palavra de Deus. Mais uma aí. Vamos ver se até 8h30 termino essa fase aí. Ai. Tá vendo mais ou menos aí, né? O que faz Satanás com as pessoas que faz Satanás com as pessoas que estudam o Evangelho? Ou aí está errado essa pergunta. O que faz Satanás com as pessoas que não estudam o Evangelho? Aí esqueceram não. Olha lá, ó, quem está lá em cima que é raro, hein? Irmãos, por que é difícil? Por que é difícil isso? Ali em Coríntios, 2 Coríntios 4:4, diz, os quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do Evangelho, que é a glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Quem que é o Deus desse século que cega
não quer que você compreenda a palavra de Deus. Quem que é esse Deus desse século? Satanás. Quando você pega a Bíblia e começa a embaralhar, ele vai te dar sono. Ele não vai permitir que você estude. Por isso que é importante, irmão, antes de ouvir ler a palavra de Deus, irmãos, faça uma oração, né? E olha, insista. Outra pergunta: de onde recebemos a fé que Deus nos quer dar? Se eu perguntar aqui, quantos daqui têm fé? Todos vão levantar a mão. De onde vem a sua fé? Se você não estuda o quê? A palavra de Cristo, irmãos, desculpe, mas a fé não é viva. Não é de Deus. Diz que a fé vem da onde? Do ouvir da palavra de Deus. Se você não tem tempo para a palavra de Deus, irmãos, desculpe, mas não é fé. Pode ser uma imitação, não é? Pode ser o quê? Então falava ontem, né, irmã Luísa, sobre pirataria. É algo parecido, mas não é. Então, para dizer que você tem fé em Deus, que você ama a Deus, tudo isso você tem que tirar da onde? Da palavra de Deus. Olha como é importante, irmãos. Esse estudo aqui não é para as pessoas novas que vêm aí fora. Sim, é importante. Mas é muito mais que a gente abraçou o Evangelho. Sabe que a gente que às vezes quando batiza, vem para a igreja, no começo a gente vai com todo aquele fôlego, não é? Ontem nós estudamos um verso, né, Graziela? Né? Uma das coisas que Deus fala, tem contra ti algo que você deixou, o primeiro amor. Deus fala, filho, quando você me aceitou, me conheceu, você vem com todo aquele ânimo, mas agora parece que aquilo ali está morrendo. Um relacionamento ele morre quando não há comunicação. Se você se comunica com Deus através da Bíblia, irmãos, esse amor e apego com as coisas de Deus não morre. E é justamente isso que o inimigo quer fazer na vida de todos nós. E eu vou falar para você, e para mim arrumar um tempo, irmãos, para Deus é difícil. Para tudo eu tenho tempo. Quando você vai arrumar um tempo para estudar a Bíblia, não sobra. E Deus ele quer falar conosco através da palavra de Deus. João 5,39 diz, né? Examinai as Escrituras, porque nelas cuidais ter o quê? A vida eterna. E são elas que falam, testificam de mim. Jesus fala, vocês querem ter a vida eterna? Examine. Conheça esse livro. Alimente-se desse livro. Se você fizer o que está aqui dentro, você vai conseguir ter a vida eterna. E no final, a última frase aqui, ó. Você sabe o que quer dizer isso aqui? Deus está falando, vocês querem me conhecer? Você quer conhecer a Deus? Quer conhecer? Deus fala, através dela você me conhece. Se eu não estudo ela, eu não tenho conhecimento de Deus. Eu não sei quem é Deus. A convivência com Deus, queridos, vem através do contato com a palavra de quem? A palavra de Deus. Né? Queridos, a primeira parte do tema dessa noite fala Deus querendo se comunicar conosco, e Ele faz isso através da Bíblia. Seria importante nessa noite você fizer aí, né, um plano com Deus, né? Não vai fazer promessa, irmãos, que o ser humano não faz promessa para Deus, se prometer tem que cumprir. Mas você pode falar para Deus o seguinte nesta noite: Deus, a partir de hoje, eu gostaria muito de reservar um tempo para o Senhor estudando a Tua palavra. Ouvir a Tua voz. Mas Deus, o Senhor sabe que dentro de mim existe o mal, Ele vai tentar impedi-lo. Me ajuda, me dê força para conhecer cada dia mais esse livro. Deus, Ele quer falar conosco, irmãos. E Deus fala através da Bíblia. O irmão Vanderlei tem um monte de filho, né?
Não, é só 5, né? Nem tanto assim. O senhor imaginou se os seus filhos não tivessem tempo para o senhor? Como o senhor ficaria chateado ou não? O senhor quisesse conversar com ele e eles não dariam a mínima. O senhor ficaria triste, né? E seriam bons filhos aquele que não tem tempo para com o pai? Difícil. Eu fico imaginando, irmãos, Deus, quando você levanta da cama, Deus está ali esperando você, né? Deus quer falar com você. Só que você levanta à tarde, cansado, e vai para o trabalho. Deus fala, puxa vida, eu queria falar com meu filho, mas ele não teve tempo para me ouvir. Falar, irmãos, através da Bíblia. Ele fala, quem sabe na hora do almoço ou à noite. A pessoa chega tarde, cansado, toma um banho, né, janta, e Deus fala, agora ele vai me ouvir, ele tem um tempo para mim. E a pessoa vai no televisor. Deus fala, não, mas eu vou ter um tempo de papo com ele antes dele dormir. E Deus está esperando lá na Bíblia para bater um papo com ele. Só que a pessoa levanta cansado, com sono e vai para onde? Dormir. Eu fico imaginando como o pai que quer relacionar, quer falar com os filhos, como é que fica no coração de Deus, irmãos, quando eu não tenho tempo para ele? Como é que fica? E a segunda parte, irmãos, do tema desta noite, falamos sobre comunicação. Comunicação, ele é um monólogo ou é um diálogo? Uma boa comunicação. Sabe o que é comunicação? Monólogo. Quando só um fala. Diálogo, quando dois falam. Deus, ele quer falar conosco, não quer? Mas ele também quer ouvir. Né? Quando Deus ouve. Irmãos, se nós traçarmos um relacionamento com Deus através da palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus e também falar com Ele, através do que mesmo? Através da oração. Você imaginou como é que fica a nossa vida espiritual? E ela fortalece. Irmãos, por isso que eu falo, esse assunto desta noite, ele é a base da vida do cristão. O cristão que não tem tempo para a Bíblia, ouvir Deus. O cristão que não tem tempo para orar, é a mesma coisa de construir uma casa na praia, na areia, sem alicerce e falar, entra lá dentro. Você teria coragem? O alicerce do cristão, irmãos, está na comunicação e no relacionamento. Quando alguém abandona os caminhos de Deus, tem gente, irmãos, que vem para a igreja, batiza, daqui a pouco vai embora. Vai perguntar para ele e fala, foi fulano, olhou torto para mim, Beltrano, mas ele não fala que já não estuda a palavra de Deus e não ora mais. A pessoa vai se esfriando. Assim também um relacionamento marido e mulher. Quando casa, amor daqui, amor dali, vai passando o tempo, já não conversa, não se relaciona. Aquelas palavras bonitas não existem e acaba o relacionamento. E com Deus acontece a mesma coisa, né? Segunda parte do estudo dessa noite. Quando Deus ouve através da oração. Queridos, se você quisesse conversar aí com o prefeito, a Dilma, quem mais? Vamos pôr um camarada mais acima lá, aqui do planeta, o Barack Obama. Ele pegar um dia o telefone e vou ligar para o Barack, quero bater um papo com ele. Quem sabe inglês, né? Você conseguiria? Agora eu pergunto, irmãos, o Criador do universo, o Rei dos Reis, será que ele tem tempo para nós também, para nos ouvir? A gente vai ver nessa noite aqui, né? Vamos lá? Que confiança Jesus deixou para os seus seguidores? Mateus 7, 7 e 8. Ele diz, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrarei. Bate, eu vou abrir para você. Todo aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, e o que bate abrir-se-lhe-á.
Isso é a promessa de quem, irmãos? De Deus. Deus está disposto a te receber, te ouvir, abrir a porta para você. Mas tem algo que você tem que fazer. Deus não vai levantar um nada na tua vida, irmãos. Olha aqui. Para Deus dar, você tem que pedir. Se você não pedir, Deus não vai dar. A Bíblia diz que Deus resiste os orgulhosos, os soberbos. A nossa parte é pedir. Dar é por parte de quem? De Deus. Às vezes eu não recebo porque eu não peço. Buscar e encontrareis. Deus, ele fala assim, você quer me encontrar? Eu estou aqui, venha ao meu encontro. Busca. Buscar a parte de Deus ou buscar a parte nossa? Nossa. Né? E diz também, batei. Deus está ali. A porta para ser aberta está ali. Deus fala, filho, bate. Deus não vai bater a porta do meu coração. Deus não vai abrir a porta do meu coração se eu não bater. Então a promessa de Deus, irmãos, são condicionais. Condição. Se eu pedir, Ele dá. Se eu bater, Ele abre. Se eu buscar, Ele vem ao meu encontro. Agora, se eu ignorar, Deus está ao nosso lado quando oramos e atende. Olha, irmãos, a comunicação agora vem por parte do ser humano. Está entendendo? Deus fala pela Bíblia, agora Ele vai ouvir através da oração. Mateus capítulo 6, verso 6 diz, tu quando você ora, entra no teu quarto ou aposento, fecha a porta e ora teu pai que está em secreto. O teu pai que vê está em secreto, te recompensará. Irmãos, o teu pai está do lado da tua cama, o Deus do céu está do lado da tua cama, esperando você para bater um papo com Ele. Olha só, grandes personalidades não teria tempo para receber vocês, mas a personalidade do universo, Ele diz, se você fechar a porta do teu quarto e joelhar ali, eu vou estar do teu lado. E é interessante, irmãos, que aqui ele usa a palavra de pai. Pai. Meus filhos, quando me procuravam, eu nunca virei as costas para ele, nem você. Interessante que no relacionamento entre Deus e o homem, quem que é importante? É Deus ou é o homem? É Deus. Eu não tenho tempo para Deus, mas Deus tem tempo para mim. Eu sou muito ocupado, né? A minha agenda é lotada, eu não tenho tempo para bater um papo, para ouvir Deus falar. Mas Deus tem esse tempo ou não tem? Tem. Graças a Deus, né, queridos, que Deus não é como nós, né? E diz que o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Toda vez que você dobrar o joelho, irmãos, é que você não vê, diz ali que está em secreto. Quem está do teu lado ali, te ouvindo? Quem que é? É Deus. Eu fico imaginando quando você levanta da cama. Quem que está do teu lado? Deus. Como você recebe Ele a hora que você acorda? Ele quer bater um papo, Ele quer te ouvir. Mas você não tem tempo. Volta o caso na hora do almoço. Chega para almoçar, Deus fala, olha, agora o meu filho vai conversar comigo. Está tão corrido a vida, né, irmãos, que não dá tempo para bater um papo com Deus. É interessante, irmãos, eu tenho notado esses dias, na televisão, a turma bota um negocinho no ouvido, anda assim ali, ó. Você fala com a pessoa não olha na tua cara, fica ali, ó. Você já viu essa cena aqui, ó? Viu? É dia e noite ali, a pessoa não tem tempo. Só aquilo ali não tem tempo para conversar, dialogar com as pessoas. Agora eu fico imaginando, irmãos, e para com Deus? Chega a noite, Deus fala, olha, chegou do serviço, estou repetindo tudo aquilo que eu falei agora. Antes era para ouvir Deus, agora para Deus nos ouvir.
Chego, loto o prato e Deus fala, ele vai falar comigo. E senta na televisão e fica até tarde. Deus fala, mas meu filho, quando ele for deitar, ele vai ajoelhar e eu vou bater um papo com ele. Só que daqui a pouco Deus olha assim, ele puxou a coberta e dormiu. Irmãos, um relacionamento desse, o que vocês acham que acontece? O que acontece, irmãos? Um relacionamento desse. Vamos ser francos, irmãos. O que acontece? Morre. Esfria. É esse tipo de relacionamento você quer com Deus, irmãos? Olha como o estudo de hoje, ele vem abrir a nossa mente. Como eu e você podemos morrer diante de Deus? No nosso relacionamento. Todos nós dizemos que amamos a Deus, né? Mas amor sem relacionamento não vale? Não serve para nada. Né? Para a oração chegar aos céus e Deus ouvir, como deve orar? Está entendendo? Agora é uma comunicação, um diálogo. Deus fala através da Bíblia e eu falo através da oração. Irmãos, Deus só recebe uma oração quando ela é feita por meio da fé. Ora, sem fé, Hebreus, é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que aproxima de Deus creia que Ele existe e que é o recompensador, o galardoador daqueles que o buscam. Sem fé é impossível agradar a... Lembra agora há pouco, né? Falamos, de onde vem a fé? Do ouvir da palavra de Deus. Então, se você não tem tempo para Deus, irmãos, a nossa oração ela bate em cima e cai embaixo. Olha como uma coisa é ligada à outra. Eu, quando vou dar estudo bíblico, esses dois estudos eu dou ênfase. Se você não amar a palavra de Deus, não tiver o tempo para com Deus, não adianta você saber da volta de Jesus, do inferno, de profecia, não vai adiantar nada. O que Deus quer é desenvolver um relacionamento com você e comigo. Sem fé, você não agrada a Deus. E se não agrada a Deus, Deus aceita? É difícil, né? A fé vem de onde, irmã Aida? Ouvir da palavra de Deus. Duas coisas ligadas. Se não tem tempo para quem... A verdade é a seguinte, irmãos, quem não tem tempo para estudar a Bíblia, também não vai ter tempo para estudar a palavra de Deus. Aí fica aquele negócio, né? Aqui não é tanto, mas já vi igrejas aí, que o irmão levanta o braço e diz, irmão, ore por mim, irmão. A minha fé está desse tamanhinho. Eu estou tropeçando demais, irmão. Dá vontade de pegar uma cinta e bater, né? Por quê? Quem que é o culpado de tudo isso? Se a minha fé, o meu relacionamento com Deus vai mal, quem que é culpado? É Deus? Não. Deus fala, filho, eu estou à disposição para falar com você. Eu tenho tempo o dia inteiro. Se você quiser me conectar à internet do céu, você pode clicar e ficar o dia inteiro que eu estou ao teu lado. Agora, infelizmente, depois fica negócio, cristão fraquinho, mais ou menos, eu não tenho vontade. Tem um problema, não sei o que eu faço, fico desesperado. Já viu gente assim? Qual é o diagnóstico da palavra de Deus? É Bíblia e oração. Para todo efeito existe uma causa, para uma causa existe um efeito. Se você tem um problema espiritual, vê qual é o problema. Está entendendo? Todo problema espiritual que eu e você podemos ter, começa o quê? Na comunicação. Quem não se comunica, se... Difícil, né, irmãos? Sem fé, é impossível agradar a Deus. Nas nossas orações, irmãos, às vezes a gente ora, não sabe nem orar, nem conversar. Você já viu gente quando vai conversar, só fala besteira? Você gosta de ouvir pessoas que falam besteira?
Tem gente que vai orar a Deus e fala um monte de bobrinha. O que nós vamos pedir na oração? Olha, irmãos, a oração é uma conversa entre nós e o nosso Deus. Lá em João 14, 2 e 3, Jesus disse assim: na casa de meu pai há muitas moradas, vou preparar-vos lugar. E quando tiver preparado o lugar, virei outra vez e vou levar vocês para mim mesmo, para que onde esteja, vocês estejam também. Não é? Na oração do Pai Nosso, Jesus diz, né? Venha este reino. Não venha o vosso reino. Irmãos, eu quero cair fora desse planeta para o reino dos céus. Quantas vezes eu tenho orado a Deus, falado: Deus, como é que está a inscrição na minha casinha em cima? Deus, não esquece, eu quero morar no teu reino. Mostrar interesse, irmão. Às vezes a gente vai orar, fala: escuta aqui, Deus, ó, o vizinho comprou um carro novo, e eu, como é que faz? Eu também sou seu filho. Deus, olha a casa que fez na minha frente da minha casa aqui, ó. Ele não é cristão, eu mereço. E Deus fala: filho, eu tenho uma casa preparada no meu reino e você não pede. Eu falo para Deus muitas vezes na oração que lá não tem ponte. Eu falei: Deus, e se for para mim morar embaixo da ponte, lá no céu, se tiver, pode dar para mim que tá bom. Mas a gente sabe que lá no céu Deus está preparando o quê? Moradas de ouro, né? Então, irmãos, quando você vai orar, mostre interesse. Está entendendo? Uma criança, quando ele quer alguma coisa, ela mostra interesse. Nós estamos nesse mundo de passagem. Jesus prometeu um reino, né? Venha o vosso reino, o teu reino, o reino dos céus. E nós estamos aqui pedindo o reino da terra. Irmãos, Deus fica triste. Ele fala: o filho meu bate um papo. Ele não pede para vir morar comigo. Eu quero trazer ele morar na minha casa. Mas ele não pede, ele não tem interesse. Ele quer um monte de besteira lá da terra, que tudo acaba, rouba, ferrugem. Mas não pede. É para pensar, não é, irmãos? Mais uma. Na oração devemos agradecer a Deus o que temos ou não? Falta muito isso na oração, irmãos. Né? Você já chegou pessoas próximas de você e quando chegou para você só veio para pedir. Você já imagina o que a pessoa vai pedir? Se pudesse eu ia até esconder. Irmãos, falta muito isso numa comunicação com Deus. 1 Timóteo 6, 6 a 8 diz: mas é grande ganho é a piedade e o contentamento. Ninguém está contente com nada. Eu vi uma vez um camarada falou: eu faço uma lista, eu dou para Deus e Deus é obrigado. Eu sou filho dele, ele tem que dar para mim. Eu olhei ali e falei: meu Deus, o camarada tem uma boa esposa, tem filhos, tem um casão e não está contente. Irmãos, olha aqui, ó. Grande é o ganho, piedade com contentamento, porque nada trouxemos para esse mundo e manifesto que nada podemos levar dele. Tendo, porém, o sustento com que cobrirmos, estejamos com isso contente. É duro quando você faz algo de bom para a pessoa e a pessoa não reconhece. Sempre está pedindo mais. Irmãos, o que Deus deu na sua vida até hoje não é motivo toda vez de você falar: Deus, eu não mereço. Deus, eu não mereço. Obrigado, obrigado, obrigado. Quando você faz alguma coisa de bom para alguém, a pessoa fala: puxa vida, muito obrigado, obrigado. Você não fica com vontade de dar mais coisa para receber mais obrigado? Agora imagina, você ajuda a pessoa e a pessoa: não está bom, quero mais, quero mais, quero mais, quero mais. Irmãos, você entendeu esse verso? Cuidado quando você for conversar com Deus, use uma conversa saudável. Agradeça. Deus quer ouvir o agradecimento ou não? Quer. Certa vez Jesus curou 10 leprosos. Os 10, depois da cura, saiu correndo. E lá na frente um lembrou, falou: puxa vida, Jesus me curou. Ele voltou lá e: Jesus, olha, obrigado, obrigado pela cura. Jesus ficou feliz. Ele falou: mas não foi 10?
Cadê os outros? Irmão, eu sou rico. Tudo que o ser humano precisa para viver nessa vida eu tenho. Eu tenho uma casa, eu tenho uma cama, eu tenho um carrão. Irmãos, eu tenho sustento, a alimentação está lá. Para mim não falta nada. Eu sou rico. O que eu vou querer mais? Se eu tiver que ambicionar alguma coisa, irmãos, a minha ambição está onde? No reino dos céus. E olha aqui, ó. Porque nada trouxemos para esse mundo e nada vamos levar dele. Ou o caixão tem alguma gaveta que você vai levar os seus pertences, que você trabalhou, que você conquistou. E o estudo dessa noite, irmãos, para gerar um diálogo, né, bem maleável, que Deus gosta. Que às vezes você pode conversar com Deus e falar coisas que Deus, olha, rejeita. Mais uma. Falei agora há pouco, né? Deus se agrada nas orações só pedir riqueza. Irmãos, na oração, olha só, às vezes parece um cabide de pedir as coisas do baú da felicidade. Deus, joelho, olha, Deus, obrigado pela vida e pela saúde, tá? Mas olha, eu quero isso, quero isso, quero isso, quero isso. Oração, irmãos, é uma conversa informal, é um bate-papo, né? A gente vê as crianças. Jesus falou que quem não tornar com criança não entra no reino do céu. Você já viu qual é um papo de uma criança? Tem hora você fala até que enche às vezes. Todo detalhe ele conta, é um diálogo, é uma conversa. Quando você vai bater um papo com seu amigo, você começa a contar da vida dele, onde você foi, o que você gosta, o que não gosta, o que você está passando, o que não está. Tem gente que não é assim com Deus, irmãos. Só dobra o joelho para pedir. Só dobra o joelho para pedir. Só para pedir. Deus se agrada, irmãos, em só. Podemos pedir riqueza. Só que a pergunta é só pedir riqueza? Igual a gente vê por aí? 1 Timóteo 6, 9, né? Mas os que querem ser ricos caem em... Como é que é? Irmãos, isso não é eu que estou falando. Se você não gostou do que você leu, questione a Bíblia, questione Deus. Muitos querem ficar ricos, caem em tentação e laço, em muitas concupiscências loucas, nocivas, que submergem os homens da perdição e da ruína. Isso não é ponto de vista meu. Eu não sei se você tem costume, quando vai orar, só querer, posição, status. Irmãos, tem gente aí, eu conheci um casal, que ele trabalha a parte da noite e a mulher na parte do dia. Ele chega em casa e a mulher sai. Ele falou, Cláudio, quando eu vejo ela, às vezes fim de semana quando dá folga, não tem relacionamento. Tem muito dinheiro, muitas coisas. Mas o que acontece aí, irmãos? Não tem tempo para marido, para mulher, para os filhos e nem para Deus. Deus deu 6 dias para você trabalhar, né? Você fala, não, Deus, para mim ficar rico, eu tenho que trabalhar todo dia, fazer hora extra, eu tenho que... Nada trouxemos e nada vamos levar. A oração do Pai Nosso traz algo para mim, para você pedir. Lá diz lá, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ou diz assim, o pão do ano inteiro me dê tudo hoje. Qual das duas frases está certa? A primeira. Irmãos, Provérbios 38 e 9 diz, afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Em outras palavras, eu não quero ser uma pessoa de duas faces. Não me des nem a pobreza e nem a riqueza, mantendo o pão da minha porção de costume, ou diária. Aqui complementa com a oração do Pai Nosso que diz, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Parece que Jesus até copiou. Isso aqui, não é? Isso aqui foi escrito muito antes de Jesus. Para que porventura, estando farto, te negue e venha a dizer, quem é o Senhor? Eu não preciso, eu tenho dinheiro, sou rico.
estou doente, eu vou pagar os melhores médicos. Eu tenho tudo. Quem é o Senhor? Ou, empobrecendo, venha furtar e tome o nome de Deus em vão. Olha, irmãos, isso a gente vê, é muito comum, você vê no meio religioso, pessoas fazendo listinha para Deus. Pessoas querendo molhar a mão de Deus, né, subornando Deus para Deus escorregar. Isso é coisa do Congresso lá. O cara chega lá, dá um favor lá para o outro, financeiro, e o cara favorece do outro lado. Isso é corrupção. Deus não faz corrupção. Deus não se corrompe com ninguém. Ele é teu pai, ele sabe daquilo que você precisa. Quando você pede o teu pão de cada dia, ele dá o pão em abundância. A porção que Deus dá, irmãos, é muito além daquilo que a gente pede. Às vezes o filho vem e fala, pai, me dá aí 10 real. Você fala, mas 10 real, vou botar 15 no bolso dele. Pai, eu quero 50, põe 60. Né? Mas Deus é assim, né? Deus, ele é assim. Outra coisa, irmãos, na oração, olha só, na oração nós estamos falando de diálogo, não é? Um bate-papo com quem? Com Deus. Para ser um bom bate-papo, irmãos, tem detalhes. E o estudo dessa noite, estamos vendo detalhes. Para Deus me atender e eu não falar coisa abobrinha, né? Temos pecado para pedir perdão na oração. 1 João capítulo 1, 8 e 9 diz, se dissermos que não tem pecado, enganamos a nós mesmo, e a verdade não está em nós. Se confessamos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar nosso pecado e para nos purificar de toda injustiça. Irmãos, nunca esqueça, no bate-papo, para completar a ligação, você dirige a Deus e fala, Deus, me perdoa, eu sou um pecador. À noite, Deus, hoje durante o dia eu fiz muita coisa que não te agradou, coisas que me lembro e coisas que não me lembro. Deus, me perdoa, limpa. Está entendendo? Eu falei esses dias que o pecado é que nem cisco de cana, em tempo de safra, quando queimava, né? Quando você viu o cisco de cana cair no seu ombro, você falava, olha, um, daqui a pouco 2, 3, 4 e deixava ali. Você tirava. O pecado é assim, irmãos. Satanás, ele tenta sujar o teu coração, a tua vida. Agora, se você não pedir perdão na oração, irmãos, não tem mais, a conversa se interrompe aí. Quando você se dirige a Deus, você sempre tem que dirigir como um pecador. Está ali, ó. Quem diz que não tem pecado, engana-se, é assim mesmo. Eu, às vezes, quando dobro o joelho diante de Deus, falo, Deus, eu sinto enojado, envergonhado, Deus. Eu sou um pecador. Deus, tem misericórdia. Deus, se o Senhor olhar para o Cláudio, o Senhor vai ver tanta sujeira na minha vida. Deus, que Jesus esteja na minha vida. Quando o Senhor olhar para o Cláudio, o Senhor não veja eu, mas veja Jesus sobre minha vida. E existe só um alvejante que limpa o pecado. Qual que é? O sangue de Jesus. Quando você pede perdão pelos seus pecados, na oração, a conversa continua. Tá, notou que muitas orações, irmãos, quando começa, Deus já corta? Você já notou? Nós insistimos em algo que não é bom, né? Deus atende a oração, irmãos, atende. De 3 formas. Ele pode falar um sim, um não e um espere. Às vezes a gente está orando para Deus, pede uma bênção, e Deus, ele quer ver, né, se a gente está interessado. A gente pede uma vez, 2, fala, Deus ele não vai atender mesmo, vou parar. E Deus estava pronto para dar, ele parou. Tem coisa que eu peço que Deus fala, filho, se eu arrumar isso para você, eu vou te estragar. E tem coisa, irmãos, que você pede que Deus fala, é agora. Eu já tive condição, irmãos, de clamar a Deus. E Deus, questão de meia hora, resolveu o problema meu. E problema de morte, irmãos. E problema de saúde do grave. Quando há, irmãos, Deus, ele atende, né? Então, na oração, nós temos, para completar a comunicação nossa com Deus,
devemos pedir perdão. Na oração também, irmãos, olha no bate-papo, isso aí são ideias, está entendendo? Nós estamos usando a Bíblia, entendeu? Usando a Bíblia para tirar ideia, para conversar com Deus. Devemos pedir ajuda para vencer a tentação? Às vezes a gente pensa que é forte, irmãos. São forte em nada. Eu sou um banana. Se Deus não estiver comigo, irmãos, eu estou frito. O homem, ele é impotente. Satanás é potente e Deus é onipotente. Mateus, Jesus diz ali, vigiai e orai para que não entre em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Toda vez que eu vacilei e você vacilou, você não queria. Mas a tua carne ficou fraca. Por quê? Muitas vezes nós não alimentamos, estávamos fracos. Jesus disse, vigiai e orai para não entrar em tentação. É pedir para Deus, Deus, tira toda a tentação, eu não quero nenhuma tentação no meu caminho. É isso? A oração do Pai Nosso diz, olha, a tentação vai estar lá, mas não deixe cair em tentação. A tentação, irmãos, ela vai estar no meu caminho, no teu caminho. Agora, o bonito de tudo isso é quando eu me supero diante das provações e da tentação, não cedo, né? 1 Pedro 5,8 diz lá, sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao teu redor bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Satanás quer passar a rasteira. E quantas vezes a gente ora e não pede para Deus proteção? Oração, irmãos, a comunhão com Deus, o diálogo, é o momento de você pedir proteção. Né? Proteção. E a Bíblia diz que quando você pede proteção, você recebe ou não? Você recebe. A Bíblia diz que Deus dá ordem aos anjos dele, e esses anjos vão te acompanhar. São os guardiões, né, que acompanham você. Os anjos do Senhor acampam ao redor dos que o temem e os livra. E quando você sai de manhã e fala, Deus, eu vou encontrar o mal, o inimigo aí fora. Eu não quero fazer coisa errada. Deus, o Senhor me ajuda. Vai comigo, Deus. Aonde eu for, vai comigo. Eu tenho um costume, irmão, se um dia você vier andando com o carro, passando na rua, falando sozinho dentro do carro, não vai achar que eu estou louco, não. Tá bom? Eu falo sozinho muitas vezes. Eu falo. Mas não falo sozinho, Deus está do meu lado. A oração não é só um momento que você vai no teu quarto. É quando você está arrumando a sua casa, mulher, você está falando com Deus. Quando você está trabalhando, você está falando em pensamento com Deus. Deus ouve a oração de quem não guarda os mandamentos? A Bíblia diz, o que desvia o seu ouvido de ouvir a lei, até a oração é abominável. Por isso que os mandamentos, a turma diz tudo que foi abolido. Não é? Uma vez tem um Fernando, ele falou que encontrou um camarada aí do tráfico, né? Chegou para ele e falou, Fernando, ora lá, né? Na igreja lá, pede oração lá, para que a polícia não me prenda. É piada, não é? Irmãos, quem gosta de falar mal do outro, tem uma língua grande, né? E não quer mudar, e vai orar, Deus ouve? O filho que grita com o pai e com a mãe, e não quer mudar, Deus ouve? Não. Quem tem muitas coisas na frente de Deus, vai orar, não quer mudar, Deus ouve? Não. Mas se você chegar para Deus, Deus, eu sou um pecador, me ajude. Eu quero mudar a minha vida. Aí Deus, ele continua a ligação. Do contrário, ela acaba, né? Estamos acabando, irmãos. Em momento de angústia, dor e tristeza, o que fazer? Tem gente que no meio de problemas, irmãos, a pessoa arranca o cabelo. Não é? Irmãos, esse problema da angústia, desespero, dor, sofrimento, não é eu e você que passa na vida. Jesus, irmãos, ele demonstrou na vida dele, quando estava passando o problema,
ele fez algo bonito. Olha o que diz lá em Mateus 26, 37 a 39. Antes da cruz, quando ele via que o problema dele ia se agravar, ele levou consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, e diz que começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. E disse-lhe ele: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Fica aqui, me console, me conforte. E indo um pouco mais adiante, prostou sobre o seu rosto, e orando, dizendo: Pai, é possível passar de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Às vezes nós temos problema, dificuldade, irmãos, e não buscamos o quê? Ajuda em Deus. Jesus, quando teve uma necessidade, irmãos, ele levou 2 amigos para amparar ele. Os 2 amigos, lá no fundo, estão dormindo. Ele foi buscar ajuda no Pai. Ele estava angustiado, ele estava sofrendo, estava com tristeza. Irmãos, buscar a Deus é nos momentos alegres, nos momentos tristes, nos problemas difíceis. Eu muitas vezes, irmãos, eu cheguei num ponto de falar para Deus: Deus, eu não estou com vontade de orar hoje, eu estou chateado. Você chegou num ponto assim ou não? Vamos ser sinceros, irmão, eu cheguei. Olha, não tenho uma mínima vontade de conversar com Deus. O meu dia hoje foi uma droga. Só tive problema. E chegar no ponto, falou: olha, não vou orar. Mas aí eu penso dali e falo: mas espera um pouquinho. Se eu preciso de ajuda, quem me dá ajuda é Deus. Aí eu dobro o joelho e falo: Deus, o senhor está vendo que lástima que foi o dia de hoje. Eu não estou com um pingo de vontade de orar, Deus. O senhor vê isso aí. Não adianta querer falar: olha, obrigado pelo dia maravilhoso, que foi uma droga. Deus, eu não estou com vontade, mas Deus me ajuda. A única pessoa que pode me ajudar é o Senhor, Deus. Não vira as costas para mim, Deus. Me socorre. Irmãos, quando eu levanto, aconteceu muitas vezes comigo isso. Quando levanto, parece que levanto uma outra pessoa. E concluindo o último verso aqui, né? Em nome de quem devemos orar a Deus? O Rosa, no final, né? Em nome de quem devemos orar a Deus? João capítulo 14, verso 13. E tudo quanto pedires em meu nome, isso farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Irmãos, quando você vai orar, Deus atende a oração. Sabe por que Ele atende? Sabe por quê? Por causa de Jesus. Não é por causa do teu bate-papo, não. Sabia? Não esqueça, no final da oração, fala: Pai, eu não mereço nada, mas o Senhor me atende por causa de quem? Do Filho, Jesus. E o Pai, quando Ele olha para mim e olha para Jesus, não tem como falar não. Só uma experiência que eu sempre conto, né? Diz que na Segunda Guerra tinha 2 amigos. Se encontraram na guerra, um rico e um pobre. E os 2 ali travaram uma grande amizade, e o rico falou para o pobre: olha, se sairmos vivos da guerra, você vai morar comigo. Meu pai é rico, ele vai te ajudar. Mas se caso eu morrer, você procura o meu pai, o endereço estou deixando para você, ele vai te acolher. E no decorrer da guerra, esse rapaz rico morreu. O pobre, mutilado, sem parte do corpo, passando necessidade, lembrou das palavras do amigo e foi na casa do pai dele. Viu uma grande mansão, né? Bateu ali, saiu um senhor pomposo. E disse: olha, eu vim pedir ajuda. O cara olhou aquele camarada ali, tudo desfigurado. Ajuda? Virou as costas. Aquele jovem ali falou: mas eu sou amigo do seu filho. Quando falou amigo do seu filho, aquele homem parou e voltou. O que você falou? Eu sou amigo do seu filho. Eu estou aqui a pedido do seu filho. O senhor não perdeu o filho, seu filho na guerra, o fulano e tal? Foi. Ele falou para mim para procurar o senhor caso ele morresse. E a história diz que aquele senhor abraçou aquele mendigo mutilado e falou: filho, vamos entrar para dentro. Irmãos, quando eu dirijo a Deus, Deus atende não porque eu sou bom, ninguém é bom. Ele atende quando eu falo: Deus, isso eu peço em nome de Jesus. E é interessante que hoje em dia estão querendo tirar Jesus da parada, né? Querendo botar uma outra pessoa que intercede por nós.
Que Deus nos abençoe, irmãos. Semana que vem nós teremos mais 2 assuntos, né? E para finalizarmos, vamos cantar o hino? 135. 185.